Meu amigo Neri, vamos aquele tradicional verso hoje aqui para nossa grande convidada, dona Sandra. Hoje aqui nos encontramos, convidada de Ibirama, felizes com sua presença da terra dos belos panoramas. Nossa coleguinha Sandra é gente fina e de boa fama. Sandra Sec foi missionária, viajou por vários estados, levando a esperança para os mais necessitados. Nossos índios lhe agradecem pelo bem que foi realizado. Pelo bem que foi realizado, linda história ela tem. Ficamos maravilhados com a bondade que vai além de se dedicar aos outros, atitude que nos convém. Atitude que nos convém. Sandra Sec é um sol que brilha, seguindo o caminho certo, não saindo da sua trilha. Seu Ingo e Dona Elvira, muitos se orgulham desta filha. Que beleza! A hora que toca no coração, a emoção faz acontecer realmente. Mas, Sandra... Obrigada. Ai, que coisa maravilhosa, coisa linda. Eu acho maravilhoso isso, maravilhoso. Meu Deus, Sandra, isso aí as mulheres usavam muito isso, né? As mulheres usam muito na Europa ainda. Na Europa ainda, né? Aqui agora está começando novamente as pessoas usarem, porque é uma coisa muito prática, não usa energia limpa, né? Sim. Renovável, né? É coisa boa. E aí, né? a gente pode se abanar e pode até aliviar um pouco a pouco emoção. as lágrimas, a emoção. Então, né? Eu tenho sempre o leque comigo, né? De amigos. E sabe que isso aqui é um charme também, né? É. Eu acho que é verdade, a mulher fica mais charmosa. É verdade. Tem umas coisas que a mulher, sabendo usar no momento certo, cai como uma luva de película, uma coisa maravilhosa. É verdade, é verdade. Até o enxugar as lágrimas é diferenciado, viu? A Sandra sabe se cuidar com toda a sua maquiagem, claro, né? Ô, estimada, nós estamos indo para os finalmente, mas eu queria primeiro falar antes das fotografias aí para encerrar da família. O livro aqui, para dar um close aqui, estimado, Um Anjo no Portal da Amazônia, de Nelson Sec, que é o pai dos seus 3 meninos, os estimadinhos. Isso, os estimados, já não são mais estimadinhos, né? Já são grandes. Já são adultos. Depois nós vamos falar um pouquinho deles no final aí. O que o Nelson conta nesse livro aqui? É uma história de ficção que tem um fundo de verdade. Na verdade, entre os personagens, o anjo do Portal da Amazônia, porque o Portal da Amazônia é considerado Mato Grosso. Então, o anjo do Portal da Amazônia é esse Vicente Canhas, que é uma figura que existiu de fato e que foi assassinado por fazendeiros matogrossenses, porque esse missionário, irmão espanhol, ele era defensor de um grupo indígena chamado Zenauê Nenauê, que habitavam e habitam ainda o norte do Mato Grosso, hoje próximo da cidade de Brasnorte, no Mato Grosso, né? E no norte do Mato Grosso, e ele foi assassinado por capangas de alguns fazendeiros que tinham interesse nessa área indígena. E o Vicente Canhas foi um defensor. Então, ele, o anjo do Portal da Amazônia, nessa história de ficção que o Nelson faz, ele coloca como um anjo que protege aquela população indígena no norte do Mato Grosso, que sempre tem a terra cobiçada pelo grande capital, pelo grande fazendeiro, que quer explorar também a terra indígena. Né? E que é o homem branco. Que é o homem branco, ou que o não é homem aquele não índio, né? E não índio, que é o homem branco, mas nem todo homem branco trata dessa forma o indígena, claro, né? A grande maioria não. Então. Trata bem. É isso. Foi o que vocês fizeram. Estimada, nós temos umas fotografias ali de família, tem, né? Tem alguma coisinha ali? Oh, Então, está aí o seu pai e sua mãe? É isso. O Ingo e a dona Elvira? O Ingo e a dona Elvira, Olha que espetáculo. Eles já tinham mais idade, mas enfim, a minha mãe é descendente de alemães e portugueses. O pai dela foi um dos maquinistas da Estrada de Ferro que chegou em Ibirama. Que chegava em Ibirama também, Isso, né? É verdade. Ela é de Blumenau
E o meu pai, então, é de Ascurro, em Cano, ele morou em Encano também, e chegou em Ibirama em 1939. Depois da inauguração do Isso do depois. Isso. Ele conheceu o Dr. Crena, Claro. na época, mas na época que eu estudei um pouco a história e fui pesquisar, o meu pai já tinha falecido, então não pude fazer perguntas a ele. Né? Seu pai foi vereador, alguma Foi coisa? vereador. Foi, né? Ele foi eleito vereador num período bem legal, que foi de 63 a 67 e depois de 67 a 70. Eles não recebiam... Não tinha salário, né? Não tinha salário. Era voluntário. Era um trabalho voluntário. Ele foi por 2 vezes e na segunda vez ele chegou a ser presidente da Câmara e substituiu o prefeito Carlos Papst, que na época em férias, então meu pai assumiu... Assumiu interinamente. Assumiu interinamente a prefeitura de Ibirama. Que legal. E você teve um irmão dele, o Heinz, que foi prefeito? Isso. Chá de Mota, né? Isso. Meu pai era o mais velho da família e o Heinz era o mais novo. O Heinz foi prefeito por 2 vezes, né? E o pai deles também foi, na época 38, 39, foi, não, aliás, depois disso, nos anos 40, foi prefeito indicado. Né, o Erwin Scheidemann. Na época era nomeado? Era nomeado, nomeado, por Nereu Ramos. Por Nereu Ramos, né? Pelo interventor Nereu Ramos, ele foi indicado. Quantos são irmãos? São o Hans, o São Ingo, 6, seu pai? São 6 irmãos. 6 irmãos? Então, era o Ingo, o Erwin, das lojas Erwin, tem comércio ainda, né? Erwin, o Roland, o Vigand e o Heinz. E o Heinz. Só homem? O Ralph. O Ralph Scheidemann também Só 6 homens. 6 homens, né? Vamos lá, temos foto ainda ali? Opa! Então, meu pai é o do meio. Nessa época ele era vereador e eles foram inaugurar um parquinho infantil em Dalbergia. Então, esse, como vereador, ele está lá nesse momento, nesse ato solene de inauguração. É Dalbergia, né? Dalbergia. O Dalbergia sempre teve uma ligação. O Dalbergia pertence a Ibirama, né? Mas está no meio, pertence a Ibirama. Na verdade, Dalbergia era um distrito e desde 2009 é um bairro. É um bairro, É um bairro, E, inicialmente tem um traçado, existe um mapa no traçado da Avenida Mistler, que era a principal, porque a ideia da sociedade colonizadora, que colonizou Ibirama, imaginou ali ser o centro. Mas forças políticas, então, trouxeram esse centro para ser onde hoje é o centro de Ibirama, onde era o centro de Amônia. Que espetáculo. Temos aí a foto dos meninos, talvez, não sei se tem. Pois é. Esses são seus 3 filhos? Os 3 meninos. O mais o Leonardo eu conheço, é o do meio. É o do meio, isso. Então, o da direita é o Luciano, que mora em Milão, né? Há 11 anos mora em Milão. Qual deles? O mais baixo é o Luciano. O outro que não tem cabelo é mais Neri, né? Assim, é mais Neri, né? Então, ele mora em Milão e ele é casado e tem um filho, o Pietro, que é um italiano, ele tem 3 anos. E o outro, né, o que está de óculos, é o meu filho mais novo, ele mora em Jaraguá. Jaraguá do Sul. Trabalhou no Banco do Brasil, morou em Salete, morou comigo em Ibirama e hoje mora em Jaraguá. E o Leonardo Florianópolis? E em Florianópolis é professor da UDESC. Da UDESC, né? Isso. E aí, então, os 3 já criados. E o Leonardo quis seguir a carreira política, porque eu ele acho foi que candidato, né? Ele já foi uma vez ou 2 já candidato? Já é a segunda vez que ele é candidato, Então, ele quis seguir a carreira do meu pai, né, como político, e aí ele se envolveu, e ele é doutor e pós-doutor na área de ciências políticas. Ele fez ciências políticas, tem doutorado na área de ciências políticas. Ele fez doutorado em Milão, e aí o pós-doutorado ele fez nos Estados Unidos, em Wisconsin, e aí ele se preparou para isso. E aí ele, como ele mesmo coloca, ele quer sair da sala de aula e pregar isso ao vivo e a cores, né? Pregar a prática da teoria que ele ensina. Então ele se colocou à disposição, né, para concorrer a deputado estadual. É a segunda vez, mas ficou numa suplência, né? Ficou numa suplência, ele teve uma ótima votação, mas não conseguiu se eleger. Sim, a gente sabe porque os mais antigos, que muitos foram rifados, mas muitos permaneceram ainda, né? E entrou uma leva mais jovem, que poderia ter entrado o Leonardo, e também foi uma renovação na Assembleia Legislativa de 55%, 60%, sei lá quanto, exatamente, enfim, que é o que ele pretendia, né? Assembleia Legislativa. É verdade, é isso mesmo. Ô, estimada, o nosso tempo foi, mas eu queria que você ficasse muito à vontade, porque você se considera uma historiadora, você é uma historiadora, né? Na verdade, eu sou uma geógrafa, eu me formei na UFSC. Você fez geografia? Eu fiz geografia. Mas a geografia também estuda isso, a relação
né? Tem que estudar a história para ver a relação entre as pessoas e a relação entre as pessoas com o meio. Então, nesse sentido, eu sou uma pesquisadora da história de Ibirama, mas eu não posso me dizer historiadora, porque senão, né, os historiadores não gostam muito. Não gostam muito, né? Mas, independente disso, eu me interesso pela história da minha cidade, né, a cidade onde eu nasci, e poder vir aqui no seu programa e fazer a divulgação daquilo que é a história de Ibirama, para mim é uma satisfação muito grande, porque o seu programa tem muita repercussão e é uma forma de publicar, é uma forma de estender o conhecimento que eu tive com essa experiência de tratar e de fazer a pesquisa desse livro, de mostrar que as histórias, elas são muito importantes para a manutenção de uma cultura e para se ver, se colocar para o futuro, conhecendo aquilo da onde a gente veio. E nós somos todos aqui na região norte, esses 28 municípios dessa região norte, são todos eles descendentes ou de italianos ou de alemães. Ou de alemães, né? É verdade. E é importante saber e preservar. A gente vê países que preservam o antigo e o novo. Nós também podemos fazer isso. E podemos fazer isso contando a história e preservando o patrimônio arquitetônico. E que a cultura, muitas vezes, muitas vezes, eu sempre falo isso aqui, normalmente no seio público das administrações, quando preciso cortar alguma coisa, se corta o orçamento da cultura e do esporte. Isso é a primeira coisa. Tesoura. Vai ficar para depois, fica para depois. E são histórias, né? Olha o que a gente conseguiu mostrar hoje aqui para a nossa população, enfim. E o que a gente aprende, o que a gente tem de conhecimento através da cultura. Cultura. E esses dados todos que eu estou falando, eles existem também dentro dos arquivos públicos. A maior parte daquilo que eu contei aqui hoje, que foi para fazer o livro do Hansa, foi pesquisado dentro do arquivo público de Ibirama. E assim as cidades têm os seus arquivos. E é possível estudar, é possível divulgar e preservar, né? E preservar a cultura que a gente tem. Verdade, muito obrigado. Aquele arquiteto do universo, você é agnóstica, né? Eu sou agnóstica. Como é que você vê Deus, assim, para encerrar bem rapidinho? Porque esse arquiteto do universo, ele está em tudo quanto é lugar, ele está aqui conosco. O Baby está aí, está lá na casa das pessoas, enfim. Eu, na verdade, sou agnóstico porque eu não acredito e nem desacredito. O agnóstico é isso, ele não acredita, mas não desacredita. Exato. Então, o que eu penso é que existe uma energia mesmo, né? E que a bondade, ou que o ser humano carrega dentro de si essa energia. Então, isso que vocês consideram de arquiteto, eu acredito que está dentro de cada um de nós. Cada um de nós. E cada um tem seu Deus, imagina ele como você quer. Como é que é Deus? Qual é essa figura? Você imagina como você quiser. Exatamente. Portanto, você tem amor no coração. Você tendo amor no coração, você tem esse Deus junto com você, do jeito que você quer. Exatamente. Estimada, Baby, queria falar alguma coisa? Não? Estimada, muito obrigado. Muito obrigada. Inteligência, serenidade, simpatia, conhecimento, cultura, você tem muito. Mas a saúde é a coisa mais importante. Que você tenha bastante saúde para estar no nosso meio dessas comunidades, esse Vale Norte maravilhoso e a cidade dos belos panoramas, a nossa querida Ibirama. É contigo, estimado. Eu quero agradecer a presença do meu querido amigo Luiz, aqui do Estacionamento Central. Melhor lugar para o seu carro, está ali no Estacionamento Central. Obrigado, Luiz. Luiz que fez a ponte, né? Exatamente, fez o convite que trouxe a Sandra aqui conosco. Maravilhosa história, valeu a pena mesmo, viu? O programa foi fantástico, né? O pessoal de casa eu tenho certeza que gostou aí. Tô voltando pra casa, põe lenha na brasa, aquece o chimarrão. Já escuto a cordiona e o pinho chorando aos pés do fogo de chão. Tô voltando pra casa, põe lenha na brasa, aquece o chimarrão. Já escuto a sanfona e o pinho chorando ao pé do fogo de chão. A saudade tá grande, machuca no peito, explode meu coração. Vamos meu cavalo, vamos, que eu tô louco pra chegar. Vai depressa meu parceiro, tenho alguém a me esperar. Tenho meu cavalo, vamos, que eu tô louco pra chegar. Vai depressa meu parceiro, tenho alguém a me esperar. Tenho alguém a me esperar. Tenho alguém a me esperar.